Nós temos andado já pelas cartas de Timóteo durante todo esse semestre e chegamos na segunda carta do apóstolo e hoje, dando seguimento então à nossa série de pregações na segunda carta a Timóteo, nós chegamos no verso 13. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a leitura a partir do verso 13. Bom, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela trata principalmente das responsabilidades e dos deveres de Timóteo. Como nós já sabemos, Paulo sente, ele sabe que está chegando aí o fim da sua jornada e com carinho e dedicação ele dá conselhos ao seu amigo e a quem ele chama de filho na fé, ele dá conselhos então ao seu companheiro de trabalho, por assim dizer. O clima em que Paulo está escrevendo tudo isso, nós já vimos, é de tensão, devido à perseguição, e Paulo então está deixando esta carta, que é uma carta-testamento, com instruções para o jovem pastor Timóteo. Então, é uma espécie de recapitulação aqui que eu estou fazendo, né? Paulo, ele já lembrou Timóteo da sua identidade em Cristo, e de que não estava sozinho na caminhada. Eu oro por você, eu intercedo por você, Timóteo. Paulo já mencionou que Timóteo tinha uma fé não fingida e que em virtude dessa fé, então Paulo exorta Timóteo a reavivar o dom de Deus que havia nele. Isso porque o Espírito Santo de Deus, que Deus concedeu a Timóteo e a cada um dos crentes, não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, conforme o verso 7 do primeiro capítulo. Então, com base em toda essa obra de Deus sobre a vida de Timóteo, ainda ele lembra da avó, da mãe, pessoas de influência, mulheres de fé sobre a vida dele. Paulo, então, exorta Timóteo a não se envergonhar do evangelho, como nós vimos na semana passada. Um evangelho que ele faz questão de, mais uma vez, definir, apontando então para uma salvação que não é por obras, mas que é pela graça de Deus. Uma salvação que é pela graça de Deus, graça que foi manifestada em Cristo Jesus, o Deus encarnado, que destruiu a morte. E se ele destruiu a morte e os efeitos da morte, meus irmãos, haverá alguma coisa que o nosso Senhor não possa fazer, não possa restaurar, não possa mudar? Com certeza não. O nosso Deus é capaz de mudar o nosso coração. No fim das contas, cada vez que Ele nos convoca a orar, é justamente isso que Ele está fazendo. No fim, é mudando e transformando o nosso próprio coração. Porque a vontade soberana dele, ela sempre se estabelece. É por esse evangelho que valia a pena morrer. É por esse evangelho que ainda vale a pena morrer. Na verdade, vale a pena entregar tudo o que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder. Então, vale a pena correr todos os riscos. Paulo era esse exemplo e ele desejava que Timóteo seguisse os seus passos, não necessariamente morrendo, mas vivendo com tal compromisso que, se preciso fosse, ele estaria disposto a morrer. Então, depois de ter apontado para o poder deste evangelho, e em que esse evangelho consiste, dos versos 8 até o verso 12, Paulo faz isso, o apóstolo agora parece estar convicto de ter usado o seu argumento mais forte, o evangelho em si, para convencer Timóteo a participar dos mesmos sofrimentos que Paulo. E de fato, esse era o maior argumento de Paulo. Se o entendimento do que é o evangelho não nos for suficiente para assumirmos as nossas responsabilidades dentro do que Deus nos pede, de proclamá-lo, correndo todos os riscos, dificilmente outro argumento haverá que poderá nos persuadir, se não for o evangelho
e a tua consciência a respeito desse evangelho, o que mais poderá convencê-lo a sair daqui disposto a correr todos os riscos proclamando o evangelho? Então, por isso que Paulo, ele apresenta novamente para Timóteo este evangelho que não é por obras, mas que está firmado na graça, manifestada em Cristo, que destruiu o poder da morte. E aí então, Timóteo, é neste evangelho, é com este argumento que eu quero que você, Timóteo, entenda, há uma missão que vale a pena correr todos os riscos, que vale a pena correr o risco da rejeição, do isolamento, da perseguição. A verdade do evangelho é o que deve nos mover, meus irmãos. E se isso não te comover, e se isso não te mover, nada mais irá mover, nada mais. Cristo já fez tudo na cruz por nós, mas eu e você insistimos, muitas vezes, parece que queremos algo a mais, aí sim, passarei a servir, aí sim, mas Deus já fez tudo por nós, o evangelho é o principal argumento e Paulo faz isso. Então, certo de que ele firmou os pés de Timóteo na rocha inabalável do evangelho, Paulo dá continuidade aos seus conselhos, apontando agora então para aspectos bem práticos que Timóteo deveria ter em mente para perseverar até o fim no ministério, na carreira que estava proposta para ele. Esses aspectos também são fundamentais para cada um de nós. Não é uma coisa só para o Timóteo. Eu e você podemos e devemos nos apropriar desses conselhos que Paulo está dando para Timóteo, porque no fim das contas são conselhos para todos os crentes. No cumprimento dessa missão que Deus nos confiou, nós vamos olhar essa noite, então, para estes aspectos. Então acompanhe a leitura a partir do versículo 13. Se você prestou atenção nessa introdução, eu coloquei aqui um tapete da lógica de Paulo até chegarmos agora no versículo 13. E o versículo 13, Paulo continua e diz assim: Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então hoje nós vamos aprender que a fidelidade cristã, ela se manifesta quando guardamos a palavra, permanecemos firmes em meio ao sofrimento e servimos com coragem. A ideia central da nossa mensagem é essa. A fidelidade cristã, ela se manifesta quando nós guardamos a palavra, permanecemos firmes em meio ao sofrimento, especialmente quando é fruto da perseguição, e servimos com coragem para que esse evangelho se expanda cada vez mais. Se a fidelidade cristã de todo crente começa na maneira como nós reagimos ao sofrimento e se expressa no serviço, ela tem a sua base naquilo que guardamos no coração. E Paulo começa lembrando Timóteo que a fidelidade então começa pela palavra. Primeiro ponto então da nossa mensagem, a fidelidade cristã ela se revela quando guardamos a palavra de Deus. Versos 13 e 14, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Fidelidade cristã começa então com a guarda da palavra. Sem isso, toda fidelidade, na verdade, é historinha da carochinha. O primeiro aspecto da fidelidade cristã é guardar o padrão da verdade. Manter a mensagem do evangelho intacta, mesmo quando o mundo tenta distorcê-la ou torná-la mais aceitável para que todo mundo realmente.
A única forma de Timóteo, então, ser achado fiel era seguindo o mesmo caminho de Paulo. Então, Paulo ordena que Timóteo mantenha o mesmo padrão das sãs palavras que ele havia ouvido do próprio apóstolo. A palavra aqui que Paulo utiliza, para padrão, ela poderia ser traduzida por modelo. Digamos que o esqueleto da mensagem, esse esqueleto, esse roteirinho, não pode ser modificado por Timóteo, não poderia ser modificado por ele. Então Paulo meio que está dizendo, olha, existe isso aqui, estas são as bases da verdade, da palavra e do evangelho. Timóteo, guarda essa estrutura aqui. Mantém o padrão, o modelo, o esqueleto das sãs palavras que de mim você ouviu. Ou seja, Paulo não desejava que Timóteo ele se tornasse um papagaio ambulante, só dizendo aquilo que ele ouviu, palavrinha por palavrinha. Não se trata disso, apenas repetindo exatamente as mesmas palavras de Paulo, Não. Timóteo deveria ser ele mesmo, assim como cada um de nós aqui. Deus nos fez tão diferentes. Cada um de nós deve ser aquilo que Deus nos criou, com a nossa personalidade, com o nosso jeito, com os dons e talentos que Ele nos deu. De fato, cada um de nós tem um jeito de comunicar a verdade. Alguns são mais eloquentes, outros mais simples, mas todos devem manter o quê? O mesmo conteúdo. A forma, então, que você vai comunicar a verdade é o de menos, mas o conteúdo, aí sim, não dá para abrir mão. Todos nós temos que guardar o modelo daquilo que também recebemos. E Paulo está alertando Timóteo com relação a isso. O ensino, então, poderia variar quanto à forma, mas o conteúdo não poderia desviar-se nem 1 milímetro daquilo que Timóteo havia recebido. As grandes heresias e religiões falsas por aí, elas se baseiam em homens e mulheres em que alegam ter tido uma aparição de algum anjo e aí então passam a escrever além do que foi revelado. Não guardam essas palavras. E nasce toda sorte de engano por aí, não tenha dúvida. Mas nós somos convocados a sermos vigilantes nessa palavra, a guardarmos essa palavra, a proclamarmos o verdadeiro evangelho, não o que querem ouvir por aí. Um evangelho água com açúcar, que não confronta ninguém. Sem uma antropologia, o estudo do homem, uma definição correta a respeito do homem, onde o homem está no centro, por exemplo, onde quem reina é o homem, onde o homem é a menina dos olhos de Deus, com essa perspectiva a respeito do homem, certamente haverá uma distorção do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho vai declarar que o homem precisa de um Salvador. Por quê? Porque todos pecaram. Essa é a condição da humanidade, a gente tem visto isso na classe Fundamentos. Sem uma boa antropologia bíblica, certamente nós vamos acabar firmando os nossos pés num evangelho falso. Então, Paulo está querendo que Timóteo se posicione, mas não criar um papagaio ou robozinho agora, mas cada um do seu jeito, do jeito que Deus criou. Você vai em lugares que eu não posso entrar, porque eu não tenho talvez a formação que você tem para estar lá, mas Deus te coloca naqueles lugares, para com o seu jeito, para com a sua profissão, para com o que você tem nas tuas mãos, você ser sal e luz e proclamar o verdadeiro evangelho. Até os nossos vizinhos são diferentes. Então há uma missão a ser feita e nós não podemos negociar a verdade. Paulo mesmo, ele já havia escrito aos coríntios o quê? Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu não tirei da minha cachola, eu não inventei isso aqui, eu também recebi, e eu entrego o que recebi. Paulo enfatiza então que o que ele ensinou não foi uma invenção própria, mas um ensinamento recebido do próprio Cristo. E Timóteo, por sua vez, ele deveria se prender ao ensino verdadeiro que ele aprendeu de Paulo. E que bom, isso traz segurança para Timóteo, e traz segurança para todos nós. Pastor, eu não sei evangelizar, mas meu irmão, você não precisa ser um PhD para evangelizar. Se você entender o verdadeiro evangelho com as tuas palavras, sem perder o modelo, sem perder a essência,
sem negociar a verdade, você já está capacitado pelo Espírito Santo de Deus para proclamar o verdadeiro evangelho. Você não precisa ter um seminário de teologia para dar testemunho do que Deus já fez por você por meio do evangelho. Deus quer usar você. Então, ou seja, o que traz tranquilidade para a gente? Porque a gente não precisa inventar nada. É sempre a mesma mensagem. A gente não precisa, e agora como é que vai ser? Não, você já tem a mensagem nas suas mãos. Não precisa ter um novo roteiro sobre cada palavra que você vai dizer. Deus já nos deu o começo, meio e fim do evangelho. Todos pecaram. Todos merecem a condenação eterna por causa do seu pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, que se fez carne para poder morrer no nosso lugar. E Ele, diferente de nós, era santo, então Ele pôde realmente pagar a nossa dívida, morrendo no nosso lugar. E aí então quando Ele morre, ao terceiro dia Ele ressuscita. E ao ressuscitar, então Ele vence a morte, Ele vence o pecado, Ele nos justifica a todos nós. E aquele então que se arrepende dos seus pecados e crê na obra de Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, então simplesmente é salvo pela fé, não nos seus méritos, mas no mérito de Cristo, que esse sim viveu em obediência durante toda a sua vida e lá na cruz pagou a nossa dívida. Esse é o evangelho. Agora é claro, quando a gente tem uma antropologia distorcida, o homem não aceita. Como assim eu sou pecador? Eu nunca matei, eu nunca roubei. Não, a salvação não é por obras. Não é por obras. É pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Nós não devemos temer. A mensagem é simples. A mensagem é simples. Nós sabemos explicar. Não tema. Do seu jeito. Sem se tornar um papagaio. Do seu jeito. Não negocie a verdade. Proclame o verdadeiro evangelho. Guardar o padrão das sãs palavras, então, era mais do que uma questão teológica. Era uma questão de coragem. Porque, naquele contexto, permanecer firme na verdade custava caro. Significava ser rejeitado, perseguido e muitas vezes abandonado. O servo de Deus, ele não tem licença, então, irmãos, para adaptar a mensagem conforme as conveniências humanas. Guardar o padrão é uma expressão, então, de fidelidade, não de rigidez, mas é fidelidade. Não negociar, não é alguém rígido, nossa, esse povo agora que realmente, não, tem a ver com fidelidade a Deus. Então Timóteo deveria se posicionar com firmeza, não abrindo mão da verdade, sendo um pregador fiel do evangelho. Essa tarefa certamente, o que vocês pensam? Certamente não colocaria em uma posição de destaque na sociedade. Mas ao contrário, naquele contexto, não abrir mão do evangelho, mantendo o padrão das sãs palavras, guardando o bom depósito, que ele também fala aí, seria sinônimo de sofrimento, seria sinônimo de perseguição. E as coisas não mudaram muito nos nossos dias. Nós ainda não somos presos. Eu espero que de fato isso não ocorra. Mas como nós já temos mencionado, lá na Nigéria eles estão sendo mortos. E em tantos outros lugares espalhados pelo mundo que a gente nem sabe. Mas estão morrendo fiéis ao verdadeiro evangelho. No nosso contexto, isso acontece de formas mais veladas muitas vezes, mas mais vale agradar a Deus do que a homens. Então, Paulo dá a ordem, se posicione com firmeza, junto à base que você recebeu, mas faça isso não na sua própria força. Olha o que ele diz ali também, mas mediante o Espírito Santo que habita em você. É por isso que não é um espírito de covardia. Então Paulo está encorajando, guarde o bom depósito. Então Deus nos confiou a missão de guardarmos o verdadeiro evangelho, proclamando fielmente o que nós também recebemos. Já recebeu? Já foi salvo em Cristo Jesus? Então você não pode se calar. Então você já tem tudo o que é necessário para proclamar esse verdadeiro evangelho. Faça isso. Há muitos hereges, e não é de hoje, prontos a corromper o evangelho e desta forma roubar da igreja o que nos foi confiado. Mas nós precisamos vigiar. E da mesma forma, meus irmãos, a nossa fidelidade hoje, ela também se mede por isso.
Continuamos proclamando o Evangelho mesmo quando é impopular? Quando as pessoas preferem mensagens leves e superficiais, nós continuamos guardando o padrão das sãs palavras, mesmo sabendo que isso pode nos custar aprovação? Você tem sido fiel ao teu Deus dentro desse contexto em que eu estou trazendo aqui para nós nessa noite? O roteiro que Timóteo deveria seguir não era apenas no que se refere a não se desviar da verdade para agradar a homens, mas essa verdade bíblica, ela deveria fazer parte também da sua prática. Então Paulo vai alertar Timóteo aqui de que todo esse comprometimento com a verdade, sem negociar a verdade, só faria sentido, e aí o versículo vai dizer para ele fazer isso com fé e com amor, né? Guarda no versículo 13, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, como? Com fé e com o amor que está em Jesus Cristo. Então a fidelidade à verdade não é apenas doutrinária, ela é espiritual, ela é prática. Então a gente tem que juntar as duas coisas. Ou seja, a forma, o conteúdo é inegociável, mas a forma como nós defendemos a verdade é tão importante quanto a verdade que nós defendemos. Não adianta nada você ter a verdade e não se fazer ouvir, por exemplo. Nós precisamos de sabedoria. E aí, claro, clamar a Deus mesmo, porque é Ele quem convence as pessoas do pecado e do juízo, não somos nós, mas a forma sim importa. A boa teologia, ela deve estar acompanhada da fé e do amor, e aí é um desafio para todo mundo. Se já estava um grande desafio até aqui, agora as coisas complicaram ainda mais. Além disso, com fé e com amor. Por quê? Porque, caso contrário, tudo isso se transforma em uma arrogância religiosa. Então é o Espírito Santo quem une a verdade, a fé e o amor em nós, nos tornando um instrumento útil nas mãos de Deus. Então a forma como Timóteo deveria ter firmeza no que se refere à sua base doutrinária era tão importante quanto a própria doutrina. Então quando nós reunimos a verdade com fé e com o amor que vem de Cristo Jesus, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a sermos esse instrumento de Deus sobre a vida daqueles que nos cercam, daqueles que estão perdidos. E isso nos coloca em uma posição de fidelidade. É isso. Eu não sei se eu sou fiel, pois aqui estão alguns parâmetros para nós olharmos para as nossas próprias vidas e nos analisarmos e ver, qual é o nosso grau de fidelidade a Deus. É claro que é Ele quem olha e vê no profundo do nosso coração, mas nós conseguimos discernir onde estamos, porque senão, como que nós nos arrependemos? Se nós não conseguimos fazer um julgamento e discernir as coisas, como que eu me arrependo? É claro, eu vou ter que ter um julgamento, vou ter que discernir. E aí, então, discernindo e julgando a mim mesmo, eu sou capaz de me arrepender, ou eu posso louvar a Deus, obrigado Senhor, porque este passo aqui na minha vida o Senhor tem me dado, e eu te louvo, porque eu posso ser fiel a Ti assim, desse jeito. Então guardar a palavra é mais do que conhecer a verdade, é permanecer fiel a ela com fé, com amor e coragem, mesmo quando isso nos custa aprovação, segurança ou conforto. Então, Paulo sabia que guardar a palavra não seria fácil, ele mesmo estava preso. A fidelidade à verdade, meus irmãos, muitas vezes nos deixará sozinhos, e a questão é que nem todos suportam o peso da rejeição ou da perseguição. Segundo ponto aqui dessa mensagem. Então, se o primeiro relaciona a fidelidade cristã ao guardar esta palavra, o segundo ponto da mensagem, verso 15, a fidelidade cristã, ela se revela quando nós perseveramos, mesmo na solidão e no abandono, que é consequência muitas vezes, de uma vida de fidelidade a Deus. Para Paulo, certamente foi, e ele estava alertando Timóteo. Verso 15, ele está falando com Timóteo. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, eu cito Fígelo e Hermógenes. Ele cita 2 homens aqui.
Depois de exortar Timóteo a guardar a palavra com fidelidade, Paulo agora mostra o preço que isso lhe custou. O abandono de muitos que antes caminhavam com ele. Você está preparado para este abandono, por você se posicionar biblicamente? Você está preparado a esse preço? Ou vai continuar negociando a palavra de Deus para ser aceito, seja pelo grupo que for? Claro, temos que ter sabedoria, mas Paulo está convocando Timóteo a participar dos sofrimentos, e agora ele começa a dizer: olha, Timóteo, eu fui abandonado mesmo por todos, eu fui abandonado. Apenas então para nos situarmos melhor aqui, Ásia aqui não é o continente inteiro asiático, tá? Mas é uma província romana ali, uma parte do que é hoje a atual Turquia. Então é uma província romana denominada aí, né, chamada de Ásia, mas não, a gente não deve imaginar o continente inteiro, né, nos nossos dias aqui da Ásia. Mas é importante então que a geografia, mais importante do que essa geografia é o que Paulo está destacando aqui, né? É o eco da dor do coração do apóstolo Paulo aqui. O abandono por manter as suas palavras e guardar o bom depósito. Então Paulo diz: todos me abandonaram. Os exemplos de deslealdade aqui dão uma perspectiva do que esperava Timóteo como sucessor de Paulo. É por isso que ele está citando esse exemplo. Ó, Timóteo, é isso. É o que te espera, não são flores, não, mas vale a pena obedecer ao nosso Senhor. O que te espera é abandono, é isso que te espera. Paulo, ele não mascara a realidade, e nós também não devemos vender um evangelho água com açúcar. Está aqui, aceite Jesus Cristo, está aqui a sua apólice de seguro, que nada mais de ruim vai acontecer na sua vida, pare de sofrer, pare de chorar, no mundo tereis aflições. Aceitar a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, não te tira deste mundo. Amanhã o sofrimento vai estar ali, batendo na sua porta, mas a maneira como você enxerga o sofrimento, a maneira como você lida com as questões da alma, a maneira como você passa a ver este mundo, isso muda e é totalmente transformado por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, que dá luz, traz clareza para a palavra de Deus. Então, Paulo não mascara a realidade, e nem eu e você deveríamos fazer isso ao apresentar o Evangelho para alguém. Então, ele já havia dito que Timóteo deveria ser participante dos sofrimentos por causa do Evangelho. E aí o apóstolo cita Fígelo e Hermógenes. Que escândalo, né? Se fosse na igreja atual, a gente citar nomes assim, dá confusão ou não dá? Dá muita confusão. Mas aqui Paulo cita os nomes mesmo. Interessante, né? Fígelo e Hermógenes, nomes bonitos. Nós não temos muitas informações sobre esses dois aqui. O fato de Paulo citá-los pelo nome, num contexto onde ele fala todos, né? E aí ele cita dois pelo nome, dá nome ali para os bois. O fato dele citar indica talvez que esses homens, eles eram conhecidos na comunidade, conhecidos naquela igreja local, respeitados, talvez até líderes dentro daquela comunidade, e por isso Paulo cita os dois. Mas esses dois acabaram sendo um motivo de grande decepção para Paulo. Eles fracassaram no teste da fidelidade. Então imagine você, a gente não tem muitas informações, e agora imagine você ter um nome registrado nas Escrituras, definido por uma única sentença, e essa sentença é: me abandonaram, não foram fiéis, não foram até o fim. Imagina que triste. A gente não sabe mais nada. Aí os nomes desses homens aparecem nas Escrituras falando que eles abandonaram o apóstolo Paulo. Que memória! Quando as pessoas lembrarem de cada um de nós, quando a gente falecer, o que dirão a nosso respeito? Que palavra estará ali na nossa lápide? Eu espero que esteja algo parecido com: foi fiel até o fim, pela graça, não pelas suas obras, mas pela graça foi fiel até o fim. Então que nunca sejamos lembrados assim, mas como servos que permanecem firmes,
mesmo quando muitos desistiram. Então, irmãos, na hora da adversidade, eles abandonaram a Paulo. O abandono de Paulo mostra que fidelidade à verdade não traz aplausos. Alguns o deixaram com medo de serem associados a um prisioneiro do império. Outros, talvez, por vergonha do evangelho mesmo. Paulo sentia então o peso de ver que, quando a verdade exigia coragem, muitos recuavam. Não eram poucos, mas muitos. O desamparo que Paulo está sentindo aqui, então, pode ter relação não apenas com a postura de fuga, de abandono desses homens, mas inclusive de oposição à própria missão e ao apostolado do apóstolo Paulo. Você vai encontrar essas informações em vários comentaristas. Então, era como que, em virtude da prisão de Paulo, esse tivesse meio que, na perspectiva desses homens, perdido a sua autoridade, perdido a sua credibilidade. Então, associar-se a Paulo traria problemas. Então, peraí, não, vamos fugir, nem te conheço, eu não te conheço, a gente não tem nada com este homem. Timóteo, ele tinha conhecimento amplo dessa realidade. Então, esse exemplo que Paulo dá, citando o abandono aqui, se torna bastante rico para Timóteo, porque ele conhecia o contexto daquela igreja. Talvez sabia muito bem quem eram esses homens que andavam ali e de repente fugiram, saíram correndo, não se identificam mais com Paulo. Então, não deixa de ser um alerta e um encorajamento para Timóteo. Um alerta para não cair no mesmo erro desses homens e o encorajamento para ele permanecer fiel mesmo na solidão, mesmo ali abandonado por todos. A galera que está na escola, né? A gente é tentado ali a fazer parte do grupo, daqui a pouco, né, alguém fala de Jesus, ou fala mal de Jesus, fala mal da palavra, e a gente meio que finge que não é com a gente, que história é essa? Mas Jesus te colocou ali para você proclamar o verdadeiro evangelho para os seus colegas na escola. Para encorajá-los, eu mesmo fui alcançado pela minha colega na escola, que me evangelizou, que não teve medo de ser crente, de verdade, de não fazer as coisas que nós fazíamos, de estar com a gente, mas só até aqui, a partir daqui eu não vou. E a gente fica lá, né? Mas, ao mesmo tempo, a vida dela impactando vidas. Do nosso grupinho, 2 se converteram. Do grupinho de 9, 2 se converteram. Um virou pastor, o outro está lá no Rio Grande do Sul ainda, crente, graças a Deus, louvando a Deus, servindo a Deus. O teu testemunho de vida, se você não se envergonhar do evangelho, não ter medo de ser realmente, talvez, ficar sozinho na hora do intervalo, porque aquilo lá é muito chato, só fala de Cristo. Mas tem alguém observando você, até mesmo aquele que está te chamando de chato. Estou falando com vocês, adolescentes, crianças lá na sua escola, mas é claro que dá para aplicar lá no nosso trabalho, onde só a vaidade impera, o orgulho, a soberba, né? A vaidade desse mundo mesmo, as conquistas. Você tem um tesouro nas tuas mãos, irmãos, para apontar para Cristo. Faça isso nesta semana. Então, Paulo está desamparado aqui. Paulo deseja que o jovem pastor entenda que, ao mesmo tempo que ele não deveria cair no erro desses homens, era possível perseverar mesmo na solidão, mesmo no abandono. Na caminhada com Cristo, então, e nós lemos esse salmo, que eu quis destacar o versículo 10 do Salmo 27, nós lemos no início desse culto. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, vale mais a pena servir ao teu Senhor. Ainda que você seja demitido, é melhor andar com integridade, honrando a Cristo, servindo ao teu Deus. Ainda então que o preço seja alto, a nossa recompensa, meus irmãos, está no céu. A nossa recompensa é o Senhor, nós vamos receber das próprias mãos do nosso Senhor. De que adianta ganhar esse mundo e perder a sua alma? O Senhor se envergonhará daqueles que têm vergonha dele. Não te conheço. Não te conheço. Então nós precisamos estar preparados para enfrentar toda a dor, toda a afronta contra a nossa honra, todo o abandono mesmo. Porque a missão que nós recebemos de Deus deve estar acima de todos os nossos interesses pessoais, de toda honraria.
que é nada diante de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Outra aplicação importante aqui é que nós devemos ser um instrumento de fortalecimento, de encorajamento sobre a vida dos nossos irmãos. Não é o que Paulo está fazendo com Timóteo? Especialmente nos momentos de adversidade. Especialmente se a gente fica sabendo que aquele irmão está padecendo, está sendo perseguido. E aí tem irmãos bem próximos, mas irmãos bem longe da gente. Os missionários, em contextos de perseguição, oprimidos. Nós devemos interceder por eles. Nós devemos dobrar os nossos joelhos por eles. Nós devemos encorajá-los, mandando mensagem. Nós temos o conselho missionário aqui na igreja, que faz o teu recado chegar até eles, se assim for. Faça isso. Faça como o apóstolo Paulo. Encoraje. Especialmente estes que enfrentam oposição por pregarem o evangelho. A fidelidade cristã, então, irmãos, não se resume também, então, em resistir ou permanecer firmes. Ela também se expressa num serviço corajoso e amoroso ao próximo. Fidelidade cristã é guardar a palavra, fidelidade cristã é no momento da adversidade, do abandono, a gente perseverar, e agora tem a ver com servir. Mesmo em tempos de medo, mesmo quando muitos se afastam, Deus sempre levanta alguns fiéis que demonstram sua fidelidade de outro modo, servindo com coragem e com amor. E Paulo cita o exemplo aqui de Onesíforo, em contraste aos dois nomes já citados por ele. Então, ponto 3 da nossa mensagem. A fidelidade cristã, ela se revela quando servimos com coragem e amor, como fez Onesíforo. Onesíforo, versos 16 e 18. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo faz aqui esse contraste intencional, né? Ele menciona a deslealdade daqueles dois homens e ele agora aponta para o brilho deste homem aqui, Onesíforo. Ele aponta para a luz da fidelidade em meio à escuridão do abandono. Coisa boa é Deus levantar aqueles irmãos que estão ali provando, né, que Deus não nos desampara. É aquele braço amigo, é aquele irmão que é o consolo mesmo. E que esse consolo venha da palavra, viu? Venha da palavra, cuidado, nem todo ombro amigo é consolo que vem da parte de Deus. Às vezes é só acalanto para o teu próprio pecado. Então cuidado. Mas como é bom, né? O conselho bíblico que vem e aí confronta e consola ao mesmo tempo. Timóteo deveria imitar a conduta deste homem aqui. O significado do nome de Onesíforo tem a ver com portador de benefícios. Olha que interessante. Um mensageiro da coragem, da alegria. E ele fez de fato jus ao nome dele. Enquanto muitos se afastaram por medo, ele se aproximou por amor. E não foi a primeira vez. Enquanto outros negaram Paulo para proteger a própria reputação, o que ele fez? Ele buscou Paulo para oferecer encorajamento. Ele foi atrás do apóstolo Paulo. Ele viajou para encontrar esse homem. Timóteo deveria demonstrar firmeza, lealdade e coragem semelhantes a deste homem, Onesíforo. E note que não foi uma ou duas vezes, Paulo faz uma referência a muitas vezes, ou seja, com frequência. Onesíforo se colocou a serviço de Paulo com coragem e amor, não foi uma, não foi duas, foi muitas vezes. Nós devemos imitar essa conduta. Timóteo, você também, Timóteo, venha me visitar aqui na prisão, não se envergonhe do evangelho, faça como teu irmão aí também, que não se envergonhou, que me encorajou, foi resposta de Deus para que eu perseverasse. Timóteo deveria ser esse homem, eu e você também devemos ser, homens e mulheres assim, que investe na obra missionária, que é boca, que edifica e não que amaldiçoa. Esse pecado maldito da maledicência, da fofoca, que desintegra ou pretende desintegrar a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Coloca a tua boca para orar pelos missionários que estão no campo, pela liderança espiritual desta igreja também, clamando ao Senhor.
sendo portador de benefícios, sendo portador de bênçãos, e certamente todos nós seremos abençoados, eu não tenho dúvidas. Então, ele não repudiou a Paulo, ao contrário, quando ele chegou em Roma, verso 17, ele o procurou até encontrar o apóstolo. A essa altura do campeonato, tudo, a cidade um pouco destruída, encontrar um prisioneiro não deveria ser algo fácil, então ele passa a procurar Paulo ali até que o encontra. Um amor que se traduz em um serviço corajoso, porque imagina, ele procurando onde é que está Paulo preso. Você ouviu falar do Paulo? Que ele está meio que preso, você sabe mais ou menos? Opa, como assim, você conhece esse homem? Você tem parte com esse homem? Ou um serviço corajoso? Mas ele foi até Paulo. Então ele não teve medo da morte. Foi até Paulo e o animou, e o fortaleceu, estendeu a mão. Isso não foi um gesto isolado, mas era o estilo de vida de Onesíforo, um padrão constante de fidelidade prática. Ele não se limitou a palavras de apoio, ele foi até Roma, o procurou diligentemente até encontrá-lo, versículo 17. E isso implicava risco, porque associar-se com um prisioneiro condenado por Roma poderia lhe custar a própria liberdade, até a vida. Mas o amor o moveu a agir com coragem. Essa é a marca da fidelidade cristã. Não apenas guardar a verdade, mas viver a verdade. E Onesíforo serviu Paulo em Éfeso, ele vai falar isso no versículo 18, e continuou a servi-lo em Roma, o que mostra uma fidelidade que ultrapassa distâncias e circunstâncias. E Paulo então é tocado por esse testemunho, e ele ora para que o Senhor conceda misericórdia a toda aquela família, a casa daquele homem ali. Ele ora para que Onesíforo alcance misericórdia diante do Deus vivo, dado quem ele é, naquele dia, quando Cristo voltar. Paulo intercede, ele também é desejoso que ele também seja abençoado. Então a fidelidade demonstrada na terra, ela encontra recompensa eterna diante de Deus. Essa passagem nos lembra, então, meus irmãos, que a fidelidade cristã, ela tem rosto e mãos. É a visita ao irmão enfermo, é o apoio ao servo cansado, é o encorajamento silencioso ao que sofre, é o serviço corajoso, não para ser visto, mas porque Cristo serviu primeiro. Jesus é o nosso maior exemplo do que é servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Em tempos em que tantos então se afastam, por medo ou indiferença, o Senhor ainda busca Onesíforos. Ele ainda busca pessoas, homens, mulheres, com esse caráter. Crentes que servem mesmo quando o custo é alto. Homens e mulheres, então, que impulsionados pelo amor de Cristo, são fortalecidos pelo Espírito, levam ânimo aos cansados, sustentam os fiéis e mantêm acesa a chama da fidelidade na comunhão dos santos. É um chamado, esse é chamado meu e seu. Então que o Senhor nos conceda, irmãos, graça de sermos como Onesíforo, fiéis até o fim, prontos para servir com coragem, com amor, mesmo quando poucos permanecem ao nosso lado. Concluindo, Paulo escreveu a Timóteo em um tempo de incerteza, solidão e perseguição. Ele estava preso, prestes a morrer, mas a chama da fidelidade ainda ardia no seu coração. E ele queria contagiar outros com essa chama da fidelidade a Deus. Ele queria que Timóteo soubesse que o ministério e a própria vida cristã só fazem sentido se forem vividos com esse tipo de fidelidade aqui. Não uma fidelidade para você mesmo, eu com Deus e está tudo bem. É muito além. Cristo te comprou para você ir além de você mesmo, para você servir, para você proclamar o Evangelho, ir além de você, tirar os olhos de si mesmo e olhar para Cristo e olhar para o próximo. Nós vimos nessa mensagem, então,
nessa passagem que nós lemos aqui, nós vimos que a fidelidade cristã ela se revela então de 3 maneiras: guardando a palavra, quando permanecemos firmes na verdade, mesmo quando o mundo nos rejeita; perseverando na solidão, quando todos se afastam, mas nós continuamos ao lado de Cristo; e servindo com coragem e amor, quando transformamos fé em ação, como Onesíforo fez com Paulo. Ele fez o que fez porque realmente tinha fé, a fé ardendo no seu coração. Essas 3 dimensões aqui formam um retrato completo do que vem a ser fidelidade. Cabeça que guarda a verdade, coração que suporta a dor e mãos que servem com amor. Basicamente é isso. E o que sustenta tudo isso é o Espírito Santo que habita em nós, versículo 14. Nós não conseguimos ser fiéis por esforço próprio, meus irmãos. O mesmo Deus que nos chama à fidelidade é quem nos capacita a viver essa fidelidade. A fidelidade, então, não começa em nós, começa nele. Ele é o Deus que nunca nos abandona, que guarda o seu povo e nos serve com amor por meio de Cristo, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. João 13, versículo 1. Que o Senhor ministre aos nossos corações. É por isso, irmãos, se a caminhada tem sido difícil, se você tem enfrentado de fato abandono, oposição ou desânimo, olhe para Cristo. Ele é um modelo perfeito de fidelidade. Guardou a palavra do Pai, perseverou na dor, e dor terrível e tremenda naquela cruz, em todos os aspectos, e serviu até a morte. E agora Ele nos chama a segui-lo e a seguir este caminho da fidelidade. Então que o Senhor nos dê graça para guardar o bom depósito, suportar a solidão e servir com coragem, até o dia em que nós ouviremos da sua boca: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Pode adentrar, pode adentrar. Um dia nós vamos ouvir. Eu espero que todos nós aqui tenhamos o privilégio de ouvir do nosso Senhor: muito bem, servo bom e fiel. É apesar de ti mesmo, é pelos meus méritos, mas servo bom e fiel, que assim seja nas nossas vidas, sobre a tua vida. Vamos orar. Poderoso Deus, a tua palavra é viva e eu clamo para que o teu Espírito Santo possa aplicar a cada coração aqui nessa noite, aos que te conhecem, trazendo, chamando a essa vida de fidelidade, de responsabilidade, em não se desviar da tua palavra, nem para a direita nem para a esquerda, para agradar a homens, mas suportando as aflições e todo o sofrimento que é fruto desta fidelidade à tua palavra, entendendo que o Senhor jamais nos abandona, se dispondo a servir com coragem, onde o Senhor tem implantado, e o Senhor nos tem colocado em tantos lugares estratégicos aqui, como igreja. Que a tua igreja desperte, Senhor, que cada um venhamos a despertar para a necessidade desta fidelidade. Então, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas atitudes que estão tão autocentradas que somos incapazes de dar passos em direção ao que foi proposto aqui pela tua palavra nessa noite. Ó Senhor, queremos ser achados por ti em fidelidade, mas nós não temos força em nós mesmos. Nós erramos, nós somos fracos, nós nem lemos a tua palavra muitas vezes, nós nos deixamos tomar pela autocomiseração, pelos sofrimentos, pela tristeza que de perto nos assedia. Ó Senhor, nós somos tomados pela apatia, pela lerdeza em te servir, tudo ao contrário do que nós vimos aqui. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude, nos capacite, se o Senhor não intervir na nossa história, não tem como nós vivemos essa vida de fidelidade, mas nós confiamos em Ti, nós recorremos a Ti como salmistas, declarando que só Tu és Deus e que, ó Senhor,
cumpra com a tua obra nas nossas vidas, para que possamos ser esse instrumento da tua graça, proclamando o verdadeiro evangelho, vivendo essa palavra com fidelidade. Sem ti, nós nada podemos fazer, mas o Senhor nos comprou, somos o teu povo, e aí em ti, o Espírito que o Senhor nos deu é o Espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É guiados por esse Espírito que seremos achados por ti em fidelidade. Obrigado, porque podemos descansar nessa promessa, apesar de nós. Escuta o nosso clamor nessa noite. Se há alguém que aqui não te conhece como Senhor e Salvador da sua vida, somente tu, Senhor, somente tu, Espírito Santo de Deus, pode convencer do pecado e do juízo. A tua palavra foi lida e foi explicada nessa noite. Eu clamo para que esta palavra cumpra com seus propósitos de salvação sobre aqueles que hoje aqui se encontram perdidos, indo para o inferno, que encontrem salvação em ti, que encontre descanso em ti, Senhor Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, te recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. Faça assim, Senhor. Esse é o meu clamor. Só tu podes fazer isso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém e amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé.